Olá, sejam muito bem-vindos à minha oficina Grave, Médio, Agudo, uma aula sobre altura, música e neurociências. É um prazer ter você aqui comigo, muito obrigada por ter se inscrito aqui no segundo congresso Musicalizando o Mundo. Desde já quero agradecer as meninas, a Sandra e a Aline pelo convite. É um prazer poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho dessas áreas que tanto me fascinam, que são a música e a neurociências. O meu nome é Laís, eu sou professora de música, atuo no momento na educação infantil e no ensino fundamental, principalmente. Também trabalho com aulas particulares, sou instrumentista, flautista, clarinetista de uma banda aqui da minha cidade. Eu sou de Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também ajudo o meu maestro, quando necessário, com a regência da banda. Bom, então aqui na nossa aula, hoje, nós vamos conhecer um pouquinho de alguns recursos que eu utilizo com os meus alunos numa aula em que eu trabalho o parâmetro, o conceito altura, que é um parâmetro muito importante na educação musical. A gente entender e mostrar para as crianças os tipos de sons, o som grave, o som agudo, um pouquinho de médio quando eles já estão um pouco mais avançados. É muito importante que as crianças entendam primeiro os contrastes, então o som grave, o som agudo, os tipos de timbres, enfim. Então nessa aula eu vou apresentar para vocês vários recursos, algumas atividades, algumas músicas, brincadeiras que nós podemos usar com as crianças para que elas entendam e compreendam um pouco mais desse conceito. Paralelo a isso, quando a gente fala então de neurociências, o objetivo na nossa aula é que vocês entendam um pouquinho de como o nosso cérebro aprende música. Ou seja, as neurociências têm sido muito faladas atualmente, essa ciência que estuda o cérebro tem sido muito utilizada no momento, mas na verdade é uma ciência que já existe há bastante tempo. Esse boom das neurociências talvez tenham se dado em função de termos crianças com necessidades especiais nas escolas a cada dia mais, ou até mesmo de ter a necessidade de entender como o nosso cérebro aprende. Nesse caso, então, na nossa aula, eu vou fazer um link entre a música e as neurociências. O que tem a ver? Como que a música pode ajudar o meu aluno a desenvolver melhor habilidades cerebrais? Que áreas do meu cérebro eu estou utilizando quando eu faço determinadas atividades, brincadeiras musicais, enfim. Então é isso que nós vamos trabalhar aqui hoje. Então eu vou deixar para vocês aqui os meus contatos. Eu tenho uma página profissional no Facebook, Laís Soares Educação Musical. Vou deixar aqui para vocês também o meu e-mail. Caso vocês tenham interesse em conhecer um pouco mais do meu trabalho, trocar uma ideia comigo, vai ser um prazer responder vocês. E o meu WhatsApp, se vocês quiserem, é só me mandar um e-mail que eu posso passar pessoalmente para vocês. Tá bom? Então vamos começar. Como a gente está falando de uma aula, eu vou trabalhar com vocês aqui da mesma maneira que eu trabalho com os meus alunos. Então vou começar assim como eu começo com eles. Nós vamos reproduzir uma aula real. É claro que como o assunto vai se estender um pouco, a ideia é que eu possa trazer para vocês diversos recursos, você pode dividir essa aula em várias aulas, dependendo da turminha que você tiver, se for mais avançada, se for uma turminha que está começando agora. Planejando essa aula para vocês, eu pensei numa turma de 5 anos em diante, mas eu também trouxe alguns recursos que podem ser usados com crianças menores, tá? 3, 4 anos. Então vai de você, professor, conhecer um pouco mais da sua turma, conhecer o perfil da sua turminha, se você já está com eles há muito tempo, ou se eles são seus alunos a partir de agora, enfim. Eu começo então sempre com eles com uma saudação. Eu preparei uma música para vocês, eu vou utilizar aqui o tecladinho, você pode utilizar o instrumento que você tem mais habilidade, seja violão, seja teclado, escaleta, enfim. É sempre importante, eu gosto de dizer isso, que é importante que as crianças já conheçam a música antes do professor levar o instrumento, né? Porque pode ser que eles queiram fazer os gestos e o professor ocupado com o instrumento não vai poder acompanhá-lo. Então eu vou tocar para vocês, vou deixar também a cifra passando para vocês, caso vocês queiram, tocar com os alunos de vocês em sala, e depois eu faço gestos para vocês aprenderem. E pensem sobre isso, cantem primeiro a capela em algumas aulas, para as crianças poderem aprender os gestos da música, que é bem gostosinha, e depois você leva o instrumento e aí eles já vão saber fazer os gestos sozinhos. Então vamos lá. Boa tarde,
e no final manda um beijão. Ah. Essa música, pessoal, é da Elvira Drummond. Ela está presente num dos livros dela, no Vivência Musical, volume 1, como músicas de saudação, de bom dia, enfim. Entre cada frasezinha, a gente manda um beijinho, por isso que tem um beijão no final. Então, vou fazer a capela e com gestos para vocês aprenderem e ensinarem para os seus alunos. Caso você é um professor que não tem domínio de instrumento, você é apenas um professor, um educador, não é um professor de música, não tem habilidade com instrumento, não tem problema nenhum. As suas crianças vão se apaixonar pela música da mesma maneira, vão querer cantar esse boa tarde todos os dias. Vamos lá então, é assim, ó. Boa tarde, boa tarde, boa tarde pra você. Boa tarde, boa tarde. É muito bom te ver, que seja linda tarde de muita amizade. Boa tarde, boa tarde, boa tarde pra você. E o beijão no final? Eles amam essa música. No dia que por acaso a gente não canta o boa tarde, às vezes é uma aula corrida, eles pedem o boa tarde, eles falam, a gente não cantou o boa tarde hoje. É muito gostosinho, é um momento que faz parte da nossa rotina e que é muito agradável para eles. Então, depois dessa introdução com a saudação, eu digo para eles o que nós vamos fazer hoje. Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre os tipos de sons. Como vocês acham que são os sons? Eles são todos iguais ou existem sons diferentes? São indagações que eu faço com eles a todo momento, vou tratar vocês como se fossem meus alunos hoje, tudo bem? E aí eles me dizem, os sons são diferentes. E aí eu falo, como que eles são? Tem som que é grosso, tem som que é fino, tem som que é de que jeito? E aí eles vão falando o que eles acham, eles vão dando exemplos, como o do trovão, ou o som da chuvinha, que é bem pequenininho, que é bem fraquinho. Mas o objetivo hoje é trabalhar a altura. E quando a gente fala altura em música, não estamos falando a respeito de volume, estamos falando a respeito de frequência, ou seja, se é grave, o som grosso, ou se é agudo. Então eu digo para eles, hoje nós vamos aprender os tipos de sons, som grosso ou som fino. Me diga aqui, como seria uma conversa de um leão? Como é a voz do leão? É muito importante que a gente traga para a musicalização o mundo que a criança vive, o mundo imaginário que ela vive, dos bichinhos, dos personagens, dos super-heróis, enfim. Como seria então uma conversa de um leão? Eles fazem o rugido do leão e aí depois eu digo, se o leão fosse dar bom dia, por exemplo, para um grilo. E aí eles fazem, bom dia, grilo. E é muito gostoso, é um momento lúdico muito rico. E aí depois eu pergunto, e se o grilo fosse responder pro leão? E aí eles falam com a vozinha fininha, bom dia, leão. E a gente entra nessa conversa, e se fosse um tigre, e se fosse uma barata, e se fosse uma pulga, trazendo para eles essa noção de que talvez aquilo que seja grande vai ter uma voz mais grossa, aquilo que seja pequeno tem uma voz muito fina. É claro que nós temos aí algumas questões, como por exemplo o elefante, que tem um som agudo. Na verdade, a tromba do elefante faz um som agudo, mas o mais importante para a criança é vivenciar esse lúdico. Então a gente não precisa ser tão técnico quanto a isso. São crianças, vivem num mundo imaginário e a gente pode trazer isso para a nossa ludicidade musical também. O mais importante é que eles aprendam o conceito de altura. Tudo bem? A gente também pode dar exemplos, como é a voz da mamãe, como é a voz do papai, as vozes são iguais, como é a voz do seu irmão mais velho, é igual à sua? E aí a gente vai trazendo aquilo que é grosso, aquilo que é fino. No momento você nem precisa utilizar os termos grave e agudo, deixa para quando a turminha já estiver mais avançado, dando exemplos mais pra frente. Então, depois dessa vivência, a gente também pode cantar a música do Boa Tarde com a voz do leão, a música do Boa Tarde, né, do Bom Dia, o que seja, com a voz do grilo, e é uma experiência gostosa também. Depois desse momento, então, a gente vai ouvir uma música. Então agora que a gente já descobriu que tem sons grossos, sons finos, vamos ouvir uma música em que aparecem dois personagens e um desses personagens tem uma voz grossa e o outro personagem tem uma voz fina. Eu acho que vocês vão conseguir descobrir o personagem da voz grossa. Mas e o personagem da voz fina? Será que vocês vão saber? Prestem também bastante atenção nos instrumentos que vão aparecer nessa música, porque depois eu vou perguntar para vocês.
Então, como disse, estou tratando vocês como se fossem meus alunos, dando uma aula para vocês como daria para eles. Então, vamos lá, pessoal? Vamos escutar essa música? Vamos prestar atenção nos instrumentos, hein? Tenho um barrigão, gosto de ficar muito tempo na lagoa. Tenho bons amigos, estou sempre numa boa, mas quando estou com fome, minha barriga ronca à toa. Vai saindo comilão. Calma, não fique estressada. A vida é muito boa pra gente se irritar. Irritada, estressada, não estou namorada, Você, seu balofo, tirou meu sossego. Você é grandão, mas eu não tenho medo. Olha, seremos bons amigos. Podemos cantar juntos, dançar e ser felizes. Somos bons amigos, vivemos na floresta. A vida entre os bichos deve sempre ser uma festa. Pessoal, então essa foi a música da nossa apreciação de agora, e eu quero perguntar pra vocês imaginam que bichinho era esse que estava conversando com o hipopótamo? Porque o hipopótamo falou o nome dele. Sou um hipopótamo, tenho um barrigão, né? Mas qual será o outro bichinho? E aí eu pergunto a eles e alguns falam, era uma barata, era uma borboleta. Eles quase nunca acertam, gente. Era uma joaninha. E aqui eu vou apresentar um recurso para vocês, muito legal. É um fantoche em cone, né? Então é um recurso bacana que a gente pode utilizar, como eu disse para vocês, tanto para as crianças de 5 anos, elas vão gostar, mas funciona muito melhor com as crianças menores, né? Eles acham fantástico isso de esconder, de aparecer. Então, enquanto a música não revelou ainda que bichinho que é, enquanto tá tocando os instrumentos, você pode ir ali escondendo. E quem será? Olha lá, um pedacinho da anteninha dela. Quem será? E de repente aparece a joaninha. O hipopótamo, a mesma coisa. Então, tá lá tocando ainda com aquele som grave. Que instrumento será aquele? Tá aparecendo só um pedacinho da cabeça. Quem será? Quem será? Quem será? E de repente
surge o hipopótamo, as crianças adoram. Então, como eu disse para vocês, são recursos que funcionam bem com crianças menores. E caso você queira apenas apresentar, sem contextualizar, sem dar muito nome às coisas, e sim dizer, vamos ouvir hoje uma música que tem dois bichinhos, um com uma voz mais grossa, outro com a voz mais fina, não dá continuidade no sentido de que as crianças são pequenas, então a gente tem que trabalhar mais com o lúdico mesmo, como eu disse, 3, 4 anos, você aproveita essa parte da aula. Como eu disse, é uma aula para você poder se inspirar e procurar saber mais tanto da música quanto das neurociências, e assim você vai caminhando e criando seus próprios recursos para suas próprias aulas, né? Então eles quase nunca acertam, mas na verdade é uma joaninha ali, muito brava, muito estressada, e é um recurso muito bacana, um recurso inclusive que eu adquiri com um colega de congresso do ano passado, é o professor Sam. Se ele estiver assistindo esse vídeo, um abraço para ele, e se vocês também tiverem interesse, posso deixar aqui o contato dele, é uma pessoa bem querida, que eu assisti no congresso o ano passado, e vejam só, deu bastante frutos para as minhas aulas. Então, a gente apresenta a música para as crianças e depois desse momento que eles ouviram, aí a gente conversa e pergunta, então a voz era fina, a voz era grossa, como que era, vamos imitar, vamos cantar. E essa música, pessoal, é uma música que dá margem para muitas outras coisas. Mas como a nossa aula aqui é sobre altura, a gente vai focar apenas no som grave e som agudo. Mas a gente pode trabalhar também com a forma da música, ou seja, quem que começa tocando, quem que começa cantando, qual o instrumento que entra, qual o instrumento que é depois, que jeito que são os bichinhos, a joaninha é brava, o hipopótamo é mais calmo, então a gente já trabalha ali o caráter expressivo, ou seja, uma música que tem uma possibilidade de conceitos muito grande, mas hoje a gente vai se atentar apenas para a altura. Enquanto as crianças estavam ouvindo, eu também pergunto, que instrumento vocês ouviram? Aí às vezes elas falam violão, teclado ou piano, né? Eles falam mais piano. Ah, tinha um tamborzinho lá no fundo, um chocalhinho, tinha flauta e tinha também um instrumento que às vezes eles falam que é trompete, trombone, enfim, alguma coisa do tipo. E aí, pessoal, quando a gente entra nesse mundo dos timbres, mais pra frente a gente vai ver que além da apreciação, a gente está dando para essas crianças uma possibilidade ainda maior de exploração cerebral. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Ouvimos a música, discutimos então um pouquinho a respeito dela, que sons que ela tem, como ela é, e aí a gente vai então para mais uma parte da aula, que é a vivência corporal. Então eu deixo essas crianças dançarem livremente. Coloco a música, a gente vai dançar no som da joaninha, no som do hipopótamo, a gente vai dançar no ritmo deles, a gente vai descobrir como que eles são, enfim, a gente vai explorar o nosso corpo com a música. Na parte que a joaninha tá bem brava, né? Irritada, irritada, estressada, estressada, geralmente eles dançam bem bravos, é algo muito gostoso de se ver, como a própria música já dá indício para a criança a respeito da expressividade. Muitas vezes nós, professores, né, costumamos direcionar bastante. Olha, agora dança igual o hipopótamo, olha, agora dança igual a joaninha, ou qualquer outra música que a gente estiver utilizando. Na verdade, a gente nem sempre precisa fazer isso. A própria música, se for uma música como essa, bem estruturada, bem pensada para aulas de musicalização, ela já dá esse próprio indício para as crianças. Essa música, pessoal, é de composição do Maxwell e do Marcos Filho, e ela está disponível num livro de musicalização, né? Na verdade é um conjunto inteiro de livros da Cecília Cavalieri França, que é uma educadora musical aqui de Belo Horizonte, uma referência para todos nós, que tem uma vasta experiência dentro da educação musical, na literatura específica para aulas de musicalização e também na literatura em geral. Ela tem outros livros que você pode também trabalhar em sala de aula. Essa música específica, o hipopótamo e a joaninha, ela está disponível no livro Trilha da Música, volume 1, mas eu acredito que ela também disponibilizou a maioria das músicas dela no site. Então, eu vou deixar para vocês o site dela, mas se eu não me engano é ceciliacavalieri.com.br ou Cecília Cavalieri França, alguma coisa assim. Se caso não tiver aí na edição para vocês, vocês podem pesquisar que vocês vão encontrar com certeza, tanto no site dela, ou se não, podem também entrar em contato com ela. Ela é uma pessoa bacana, tenho certeza que vai disponibilizar para vocês essa música. Após a vivência corporal, então, a gente vai falar um pouquinho, então, sobre neurociências. Vamos ver o que a gente fez até agora?
Vamos ver o que a gente experimentou com as crianças até agora? Nós tivemos então a apreciação musical, foi aquele momento que a gente escutou, eu dirigi a apreciação musical deles, o que vocês estão ouvindo, que instrumento, e eles vão me dizendo. Depois nós tivemos a discussão, né? Então criamos mais ou menos ali um conceito, na verdade até criamos o conceito antes, quando falamos do som do leão e o som do grilo, enfim. Então nós criamos esse conceito, depois nós fomos para a vivência corporal e a gente também teve um pouquinho de canto, porque às vezes na hora de dançar eles mesmos cantam, né? Calma, não fique estressada, mesmo que eles não conheçam a música, eles vão tentar cantar. E tivemos também o canto no início da aula com a nossa música de saudação. Agora então a gente vai ver o que esses passos fizeram dentro do nosso cérebro, o que então, enfim, a música tem a ver com a neurociências. Vou colocar uma imagem aí para vocês então, dos lobos cerebrais, vamos dizer assim mais popularmente, as partes do cérebro. Então vocês estão vendo aí que o nosso cérebro é dividido em 5 partes. Nós temos o lobo frontal, que fica, como o próprio nome diz, à frente, né? Como se estivesse aí na nossa testa. Nós temos o lobo parietal, que está, então, sobre a nossa cabeça, aí, vamos imaginar ele em cima, como vocês estão vendo aí no desenho. Nós temos o lobo temporal, que está localizado na lateral da nossa cabeça, então, aí próximo às orelhas. Nós temos o lobo occipital, que está, então, atrás aí, na nuca. E nós temos dentro do nosso cérebro, nessa outra imagem, a ínsula. Tem aí um corte, tá vendo? Como se estivesse cortando um pedaço do cérebro para você ver esse lobo que fica localizado dentro dos outros. Cada lobo, pessoal, cada parte do cérebro é responsável por alguma função, né? Então nós temos nesse momento que a gente trabalha a apreciação musical, a função mais trabalhada, a função mais pedida, né? A gente tem a função mais executada é a função auditiva, que está localizada no lobo temporal. Dentro do lobo temporal, a gente tem uma área bem específica que é o córtex auditivo, ou seja, responsável pela captação de som, pelo processamento auditivo, tudo que está relacionado à audição fica ali então no córtex auditivo. É importante dizer, pessoal, que aquilo que eu vou explanar para vocês aqui hoje é algo muito superficial das neurociências, porque a neurociência é muito mais do que apenas 50 minutos, 1 hora de aula. Então, o objetivo aqui é que vocês possam se inspirar nas minhas palavras, se inspirar nas minhas aulas e procurar pesquisar mais, como eu disse, entrar em contato comigo. Vou deixar também algumas sugestões de leitura para você, mas nada que eu diga aqui é apenas isso, tá? Tem muito mais do que se vê, mas é claro que já dá para você se inspirar um pouquinho e procurar saber mais dessa área que é tão linda, explica tanta coisa. Então, pessoal, no córtex auditivo que a gente vai ter todo esse processamento. Então, quando a criança está escutando, né, até você que está me escutando agora, também está tendo uma ativação do seu lobo temporal no local específico que é o córtex auditivo. O lobo temporal é muito mais do que apenas audição. Como eu disse para vocês aqui agora, a neurociência é muito mais complexa que isso. Mas a gente vai tratar de uma maneira que todos possam compreender. Tudo bem? Então, é claro, pessoal, que você que está me ouvindo também está ativando seu córtex auditivo. Mas a gente entende que quanto mais a gente estimula, mais a gente está conversando entre as outras áreas. Então, quando eu estou dizendo para a criança que instrumento você está ouvindo, que instrumento a gente está, então, estimulando muito mais do que apenas a audição. A gente está aí discriminando, ou seja, ela está procurando lá dentro do cérebro dela todas aquelas referências auditivas e qual instrumento que se encaixa melhor naquele timbre que ela está ouvindo. A gente vai falar de timbre também daqui a pouquinho. Então, apreciação musical, a gente teve ativação do lobo temporal, especificamente do córtex auditivo.
Então, vou deixar para vocês aí uma referência. A Pederiva e a Tristão tem um artigo muito bacana, onde elas falam um pouquinho a respeito disso. E elas dizem, né, o que eu acabei de dizer para vocês, que a apreciação musical, ela vai ativar o córtex auditivo dentro do lobo temporal. Mas também a gente tem uma outra referência, vou deixar aí para vocês, Muscat e alguns de seus colaboradores. Eles dizem que a discriminação de timbres, ela vai então ativar o lobo frontal e o temporal. Então percebam, a criança estava só ouvindo, ou você que coloca uma música lá para escutar enquanto você lava a vasilha, você está só ouvindo, você está ali tranquilo, executando uma outra função. Mas quando eu digo para o meu aluno, que instrumento você está ouvindo aí? E ele começa a procurar ali que timbre que é, que som que é esse, ele já tem uma ativação diferente, de um lobo diferente, que é o lobo frontal, como vocês viram aí, ficar à frente do nosso cérebro. A gente vai ver aqui na nossa aula, e eu espero trazer isso para vocês, que quanto mais a gente estimula o nosso aluno, ou até mesmo a nós, quanto mais a gente estimula, mais ativações em áreas diferentes do cérebro nós vamos ter. Por isso é tão importante que a gente tenha uma aula cada vez mais plural, cada vez mais completa, para que a gente tenha então do nosso aluno a capacidade, para que a gente tenha do nosso aluno as habilidades plurais que ele possa desenvolver. Quanto mais habilidades, quanto mais áreas ativadas, mais benefícios nós teremos. A respeito então da prática vocal que a gente teve, né, um pouquinho ali enquanto as crianças cantavam a música do hipopótamo, meio assim de cabeça, tentando lembrar, porque foi talvez a primeira vez que elas ouviram, e até mesmo a prática vocal que a gente teve no início da aula, com a música de bom dia, de boa tarde, nós tivemos mais uma vez a ativação do lobo frontal, responsável pelo motor, porque eu estou movimentando, né, a minha boca. Parece um pouco óbvio, gente, mas é verdade. Então, quando a gente pensa em cérebro, é muito sério. Se eu tenho um problema no meu lobo frontal, eu posso ter um problema motor muito sério, até mesmo na fala, né? Então, ele está ativando ali o lobo frontal, a respeito, né, da motricidade do cantar, e também a memória, tá? Então, quando a gente ativa, a gente fala de memória porque ele já sabe a musiquinha do bom dia, mas ele tem que cantar, ele tem que se lembrar de como é. E até mesmo muito engraçado eles tentarem cantar a música do hipopótamo e da Joaninha, talvez sendo a primeira vez que eles ouviram, eles estão tendo uma ativação da memória ali muito forte. E a memória está localizada no hipocampo. Vou mostrar depois para vocês, numa outra foto, mais pra frente, um pouquinho dessas áreas que eu vou falando específicas, que não estão relacionadas com os lobos, mas sim com outras áreas do cérebro, tá bom? Como o hipocampo, o tronco cerebral, algumas outras partes que nós vamos ver posteriormente. Então, vamos falar um pouquinho agora a respeito de um estudo de uma outra autora, na verdade duas autoras, Santos e Parra. Tá aparecendo para você aí todo o texto dela, a referência, caso você tenha interesse. E elas falam, pessoal, vou colocar para vocês um esquema que eu elaborei a partir do estudo do trabalho delas. Elas falam que nós temos 3 principais sistemas no nosso cérebro. O sistema de orientação espacial e motor, então esse é um sistema. O sistema de ordenação sequencial, memória e linguagem. E o sistema de pensamento superior e atenção. Como você está vendo aí no esquema, eu elaborei então alguns elos, né, entre eles. Lendo o trabalho delas, eu percebi que existiam algumas atividades, alguns jogos, enfim, algumas práticas que poderiam estimular mais de um sistema. E foi por isso então que eu montei esse esquema que você está vendo aí, para você ter uma ideia daquilo que pode ativar um sistema ou mais sistemas. E como eu disse anteriormente, elaborar uma aula cada vez mais plural, uma aula cada vez mais completa, para que você tenha estimulação de diversos sistemas, como propõe Santos e Parra. Então aí você está vendo uma única bolinha laranjada, que tá assim, jogos corporais, cantigas, encenações, danças e mímicas. Essas são as únicas atividades que estimulam apenas o sistema de orientação espacial e o sistema motor. Então, fazendo essas atividades de jogos corporais, cantigas, de danças, eu estou estimulando apenas esses.
mais nenhum outro. Então é interessante que você tenha na sua aula uma dança, como a gente teve agora, né, por exemplo, uma movimentação corporal e mais alguma coisa, para que você tenha então o estímulo de outro sistema. Então aí você tá vendo numa bolinha mais, né, num dos elos rosinhas, o cantar de forma dirigida ou espontânea. Já esse estimula dois, o motor e o sistema de memória e linguagem. Lembra que eu acabei de falar sobre isso? Que a gente estava, quando a gente fala do motor, quando a gente está cantando, a gente estimula o motor e a gente também estimula a memória. Então a gente está aí trabalhando dois sistemas apenas com o canto, seja espontâneo ou seja dirigido. O canto, por exemplo, das duas músicas é dirigido, porque na música de Bom Dia eles estão cantando uma música que já existe, e na música também do Hipopótamo e da Joaninha, uma música que eles acabaram de conhecer. O canto espontâneo é quando a criança começa a inventar uma música em cima a música que ela ouviu. As crianças de 3, 2 anos adoram fazer isso. Então aí quando a gente vai ter outra atividade, outra prática, como compor, ou fazer jogos para memória, ou solfejo, leitura rítmica, então aí algo mais específico, a gente vai estar ativando, além desse sistema de memória e linguagem que já foi ativado com o canto, a gente vai ter também o pensamento superior e atenção. A gente vai fazer aqui um jogo para memória daqui a pouquinho, então a gente pode considerar que nessa aula ou nesse conjunto de aulas, da maneira como você preferir dividir, a gente vai ter a estimulação desses três sistemas que estão envolvidos aí em diversas áreas do cérebro, como a gente já falou e vai falar um pouquinho mais pra frente. Então, seguindo com a nossa aula, a gente vai ter agora uma prática com outro instrumento. Eu levo então para a escola esse instrumento bem curioso, que as crianças acham muito engraçado e bem diferente, e pergunto para elas: gente, que instrumento vocês acham que é? E elas vão dizer: ah, é uma flauta. Geralmente eles acertam. Ah, é uma flauta. Mas eu falo assim: flauta? Cadê os buraquinhos para tocar? Como que toca essa flauta? E aí eles começam a especular: ah, é só soprar. Eu falo: mas só soprar vai dar um som muito esquisito. Só soprar, tem que mudar esse som. E aí eu faço: mas só fica assim? Tá igual um apito, né? Pergunto a eles. E aí alguns mais espertinhos falam: tem que descer esse negocinho aí, tem que abaixar isso aí. E aí eu faço o que eles pedem e esse é o resultado. E eles ficam encantados, e é sorriso pra lá e pra cá. É uma aula muito divertida, a aula que eu levo essa flautinha. O nome dela é flauta de êmbolo, justamente por causa desse mecanismo, né? O mecanismo de êmbolo dela. E aí eu falo: e se subir, o que vai acontecer? Aí faço o som. E eles adoram. E aí pergunto pra eles: gente, que som que é esse? O que tá acontecendo com esse som? E eles falam: parece que tá caindo, parece que tá subindo. E é muito divertido. Então, depois dessa experimentação, que é sempre importante a gente pedir e puxar do aluno esse conhecimento, não apenas dar o conhecimento, não apenas dar a informação direta, e sim pedir dele, buscar dele aquela ideia que ele tem, né, para que ele possa ir construindo conhecimento e não apenas tendo um direcionamento puro. Depois desse momento, a gente vai então fazer o que a flauta faz. E se a gente fosse usar as nossas mãos para poder fazer isso que a flauta faz? Subir, descer, subir, descer. Vamos fazer com as nossas mãos? E aí eles vão fazendo. Quando sobe, eles sobem as mãozinhas. Quando desce, eles descem as mãozinhas. E assim a gente vai brincando, subindo, descendo, e vou variando também às vezes. Para eles entenderem que vai subindo aos pouquinhos, também variando para baixo. Sabe aquela história de que uma imagem vale mais que 1000 palavras? Os sons também. Então, depois que a gente faz com as nossas mãos, eu proponho às crianças que a gente faça com o nosso corpo. Então a gente vai ficar de pé e vai subir e descer de acordo com o som que a música faz. A gente experimenta então no corpo todo, e com isso, pessoal, nós estamos criando o que em música a gente chama de planos de altura.
Essa brincadeira tem como principal objetivo fazer com que a criança compreenda que mais pra frente, talvez, quando ela for se interessar por leitura de partitura, ou até mesmo as minhas crianças que trabalham a flauta doce, né, em algumas escolas eu trabalho com a flauta doce, para elas entenderem lá na frente que essa brincadeira que a gente fez de criar som grave embaixo, som agudo em cima, tá subindo do grave para o agudo, para que esse plano de altura, esse movimento sonoro que ela percebeu, vá ser transportado para a partitura mais para frente. Ela vai entender, então, que quando a gente toca uma notinha mais grave, na flauta doce, por exemplo, essa notinha está embaixo. E à medida que eu vou subindo os meus dedinhos, as notinhas vão subindo e ficando mais fininhas também. Então, esse movimento corporal é muito importante para que a criança crie essa noção de plano de altura, que vai ser muito útil para ela mais para frente, quando ela for explorar essa vertente da música, que é a leitura de partitura, seja ela convencional ou não convencional, que é o que eu faço com as minhas crianças de 5 anos, a leitura através dos tracinhos, a leitura alternativa. Na leitura de partitura convencional, então nem se fala, né? É cada vez mais presente essa questão dos planos de altura do grave para o agudo, de baixo para cima. Nessa brincadeira, então, além dessa criação de plano de altura e de vivência do movimento sonoro, a gente também trabalhou atenção, a gente trabalhou prontidão e a gente trabalhou a concentração, além de, claro, a percepção auditiva. Eu tenho que entender se está subindo ou está descendo. Com crianças mais velhas, talvez 6, 7 anos, né? Lembrando que essa aula foi preparada para as crianças de 5, então quando eu falo mais velhas é um pouquinho mais de 5, a gente pode pedir para que eles virem de costa e prestem atenção apenas no som. Com os meus de 5, dependendo da turminha, se é uma turma que eu já tô com eles há bastante tempo, uma escola que eu já trabalho há bastante tempo, eu já faço isso, procurando estimulá-los. Se é uma turminha que talvez está comigo esse ano, eu não sei bem por qual processo de musicalização eles passaram, eu acabo deixando apenas com o visual mesmo. Eles vão imitando a flautinha, está subindo, está descendo. Mas com uma turminha mais velha, de 6, 7 anos, ou com uma turminha que já esteja comigo há algum tempo, eu viro eles de costas e aí sim eles têm que prestar atenção apenas no movimento da flauta. Subiu, desceu. E é claro que algumas vezes eu engano eles, fazendo o movimento para cima 2 vezes, por exemplo. Aí tá todo mundo em pé. Aí o que eu faço? Movimento pra cima de novo. E aí alguns percebem que, opa, baixei, mas era pra ficar em pé, eles levantam de novo. Isso é bem importante também, como eu disse, a construção do conhecimento. Então vamos seguindo. Depois desse momento, então, que a gente experimentou a flauta, que a gente fez pro corpo, que a gente criou planos de altura, movimentos sonoros, a gente vai, então, desenhar. Vamos desenhar o som dessa flauta. Que som essa flauta tem? Como que faz? Como que eu vou desenhar o som que vai para cima? Como que eu vou desenhar o som que vai para baixo? Então eu entrego para eles uma folhinha com alguns quadradinhos. Eu preparei aqui um exemplo para vocês, como se fosse um ditado. Espero que vocês estejam conseguindo ver aí. Então eu preparei para vocês essa folhinha. Tem bastante aqui, tem 8, mas a gente pode começar gradativo, né? Então vamos lá, vou fazer um som e vocês vão desenhar para mim no número 1. E aí eu faço, por exemplo, e aí a criança vai desenhar. Nem sempre, pessoal, eles vão ter a noção de desenhar como aqui numa grafia alternativa usual, que é aquilo que a gente trabalha em sala. Como vocês podem ver aqui, ó, tá justamente esse som que eu fiz. Ele tá aí subindo, né? Mas o que acontece? A gente tem aqui, então, uma direção do som, que está começando do lado esquerdo para o direito, que é a maneira como a gente lê, a maneira como nós já
lemos, né, o mundo. A nossa orientação ocidental de leitura é da esquerda para a direita. As crianças não têm essa ideia, elas estão passando pelo momento de alfabetização. Então não é necessário que elas tenham essa ideia de que para estar subindo eu tenho que começar do lado esquerdo. Não é nada disso, pelo menos não a princípio, o desejo. O desejo é apenas você, professor, ter uma ideia de como as suas crianças fazem esses sons aí. Então, muitas vezes, eles vão desenhar um tracinho reto. É muito interessante, porque foi o que o corpo delas fez, ou não, né? Eles subiram, então eles vão desenhar um tracinho reto. Muitas vezes, eles vão começar de baixo, se estiver subindo, eles vão começar de baixo e fazer para cima, um tracinho reto. Então, essa atividade é apenas para que você possa ver como essa criança criou uma relação com aquele som. Que tipo de relação ela criou? Como que ela entendeu o que aquele som está fazendo? Eu fiz com os meus alunos essa semana, eu vou ver se eu consigo colocar na edição para vocês aí, e teve um muito interessante que eu fiz, né, o pra cima, e aí um aluninho colocou uma notinha musical. Eu fiz o pra cima e ele pôs uma notinha musical. Uma colcheia. Aí depois eu fiz o pra baixo. E ele pôs a notinha musical ao contrário. Então isso é riquíssimo a gente perceber como as crianças já têm essa interpretação dos sons. Aí teve outro que eu fiz assim, ó. Teve uma que fez várias montanhas e teve um que fez várias colcheinhas viradas para cima e para baixo. São crianças de 5 anos que fizeram 5 anos agora. São crianças de infantil 4, primeiro período, não sei como é que vocês chamam aí na cidade de vocês. Então as crianças têm uma ideia do som. Eu não preciso, é claro que é interessante que se explique, mas não é indispensável. A própria criança pode criar seus mecanismos de escrita e isso é muito rico. Dá para a criança essa oportunidade de exercer sua criatividade. Teve uma também que aí depois eu fiz, acho que subir, descer picadinho, algo assim. Alguma coisa do tipo, eu vou deixar para vocês os dois. E aí ela criou várias bolinhas assim, ela foi riscando, porque aquilo para ela estava diferente do outro. Estava diferente do que estava subindo, do que estava descendo, foi picadinho, foi diferente, eu criei uma escrita diferente. Então esse momento é riquíssimo também, deixar para que a criança se expresse a partir daquilo que ela mesma identifica, da maneira como ela vê aquele som. Então, depois desse momento que eles criaram seus próprios sons, num outro dia, como eu disse para vocês, ou dependendo da turminha já na mesma aula, eu apresento a grafia convencional, então. Mostro para eles, olha, então a gente vai utilizar esse sonzinho quando estiver subindo, esse quando estiver descendo, ou apenas mostro e toco. Pessoal, como vocês acham que é esse número 1? Deixa eles me dizerem. E aí, se eles falarem que tá subindo, eu toco subindo. Se for uma turminha, como eu disse, que está começando a musicalização agora e falar que está descendo, eu deixo eles falarem que está descendo. Porque tudo depende do referencial, não é verdade? Eu não posso dizer que está subindo ou está descendo. Para a criança, às vezes, tem uma relação diferente. Se já é uma turminha que o meu objetivo é, como eu disse, as minhas crianças que tocam flauta, que eu quero que elas tenham uma noção de planos de altura e que entendam, né, lá mais pra frente que a partitura tá subindo, o som é agudo, tá descendo, o som é grave, aí sim eu vou utilizar essas grafias como algo concreto, para que elas tenham essa noção das referências. Mas se é apenas uma experimentação, aí eu posso deixar mais livre. Até porque esse livre não vai ser tão livre assim. Eles vão entender que o picadinho é picadinho, que o que está pontilhado é pontilhado. Eles vão entender que esse, por exemplo, como o número 3, que está subindo, descendo, subindo, eles vão entender que teve um movimento. Então, essa experimentação, muitas vezes, é mais importante do que o concreto. Notem que tudo eu digo que depende da sua turma, depende do objetivo do seu professor. Com uma turminha, então, ali de 3, 4 anos, na verdade, a gente nem vai explorar tanto. É o objetivo mesmo que eles conheçam essas figuras, que reconheçam e imaginem o som. Uma turminha, então, de alfabetização musical, talvez, aí sim a gente já vai levar mais a sério. Então aí toco para eles, mostro como é, e aí a gente vai também utilizar um outro recurso, que é no caso o xilofone.
deixe então com que as crianças explorem o xilofone. Mas antes então de falar dessa parte, vamos voltar para as neurociências. Vamos ver o que a gente fez até agora então, desde que a gente analisou da última vez. A gente teve então a percepção auditiva com a flauta de êmbolo, onde as crianças tiveram que ouvir se está subindo, descendo, e a discriminação mais uma vez. Então a gente teve aí a ativação do lobo frontal, que é relacionado com a discriminação de timbres, como a gente viu na referência de Muscat e seus colaboradores, e tivemos também a ativação do lobo temporal a respeito da ativação do lobo, né, do auditivo, não é verdade? A gente teve então a memória também, mais uma vez, porque eu tenho que saber se está subindo, eu vou subir, se está descendo, eu vou descer. A criança tem que se lembrar disso. Sobre a prontidão e a atenção, a gente tem aí mais uma vez, então, mais uma ativação, como a gente viu lá no esquema de Santos e Parra, pensamento superior e atenção. A gente está, então, estimulando outro sistema, o sistema relacionado à atenção. E quando a gente fala de movimento, mais uma vez a gente vem para a ativação do lobo frontal, que tem relação com o motor. A gente vai então agora falar de um lobo que a gente ainda não falou, que é o lobo parietal, que está muito ligado ao somato sensorial, ou seja, aquilo que a gente tem de sinestésico no nosso corpo. A sinestesia está relacionada com a sensação que eu tenho de toque, ou com a sensação, como a gente viu, de estar subindo e descendo. Quando a gente traz, então, para os planos de altura, aquilo que a gente ouviu na flauta, se eu vou subir, se eu vou descer, de maneira dirigida, tá, pessoal? Porque as crianças estão sendo direcionadas. É diferente de quando eles estão dançando e se movimentando na música do Hipopótamo e da Joaninha. Ali é apenas o lobo frontal, que está relacionado com o motor. Quando eu estou utilizando de recursos para direcionar essa habilidade do meu aluno, essa motricidade dele, aí eu estou então utilizando, na verdade, ativando uma outra área cerebral, que seria então o lobo parietal, que fica, né, sobre a nossa cabeça, relacionado então com o somato sensorial, ou seja, eu transformei aquele som, o auditivo, o temporal, numa relação corporal. Então eu tenho aí um link entre as duas áreas, e é algo que a gente vai ver muito na música. O frontal, relacionado com o motor, tendo relação com o parietal, que tem relação então com a sensibilidade, que tem relação com o temporal, que está relacionado com o auditivo. Então nós temos 3 áreas conversando numa mesma atividade. Nós temos então o parietal, que transformou em sensação aquilo que era auditivo do temporal, e também o motor, que é o lobo frontal. Nessa aula, pessoal, eu espero dizer para vocês o quanto a nossa música é rica, o quanto uma aula de musicalização bem estruturada, bem sistematizada, pode transformar a vida e as habilidades dos nossos alunos. E vocês possam se inspirar com isso então. Vamos seguindo, e aí a gente criou a nossa própria grafia. A gente entra então com o lobo que eu ainda não falei também, que é o lobo occipital, relacionado com a nossa visão. Assim como no temporal eu tenho o córtex auditivo, no occipital eu tenho o córtex visual, relacionado com a nossa visão, tudo aquilo que eu vejo. Você que está me vendo aí, tá então relacionando também, tá usando o seu lobo occipital, o seu córtex visual. Mas aí vamos lembrar que quando a gente está utilizando aí as nossas fichas, quando eles estão vendo, quando eles estão reproduzindo esse som, como a gente vai ver agora com o xilofone, quando eles estão me ouvindo, eles estão relacionando tudo, fazendo um link com todos eles. Então eles estão ouvindo, temporal, eles estão movimentando, que é o motor, né, o frontal, eles transformaram então o plano de altura a partir do parietal, e eles estão agora relacionando tudo isso com o lobo occipital. A partir de agora, quando eles fizerem esse movimento, não vai ser só auditivo, não vai ser só motor,
Vai ser auditivo, motor, sensorial e visual, porque eles conheceram uma maneira de escrita. E é isso que nós vamos praticar agora, então, na nossa aula. Com o xilofone, eu deixo que as crianças explorem. Empresto para eles as fichinhas, falo assim, vamos brincar em grupos. Se você, professor, tiver mais de um xilofone na sua sala, se não tiver, vai passando o xilofone para os colegas, vai um por um, eles precisam desse momento também. Entender que é a minha vez, entender que é a vez do outro. Isso é muito importante, ter disciplina na aula de música, ter disciplina na vida. A música também traz isso para eles. Então, deixo com eles as fichinhas, ou então falo, quero que você faça para mim o número 3, e aí ele vai fazer. Quero que você faça para mim o número 1, e aí ele vai fazer. Então, eu vou executar alguns aqui para vocês, no xilofone. Vou virar o xilofone para vocês. Sempre lembrando, então, que o xilofone ele já traz essa organização espacial, porque ele tem esse formato de teclas maiores e menores. Então, ele já me dá uma ideia de se tá subindo ou se tá descendo, né? Então, sempre o xilofone, mais uma vez lembrando, né, da orientação da esquerda para a direita. Então, se tá mais grave, tem que ficar do lado esquerdo, se tá mais agudo, do lado direito. Sempre do grave para o agudo. Então, vamos imaginar, eu espero que vocês consigam ver. Eu vou usar aqui um também para ficar viradinho para mim. Vamos lá. Então, vou falar com a aluna. Faz para mim, então, o número 2. O número 2, olha lá, começando da esquerda de cima, então tá. Faz para mim o número 8. Faz para mim o número 5, um pouquinho diferente. E aí as crianças vão tendo essa relação com o visual, ou seja, o lobo occipital, com o motor, mais uma vez, executando o xilofone, e com a performance também, que é algo importante nas aulas de música. As crianças tocarem, as crianças experimentarem no instrumento aquilo que elas viveram. É claro que o corpo também é um instrumento, mas transportar para um instrumento físico é cada vez mais gostoso até. As crianças acham, claro, muito divertido. Então, no xilofone a gente realizou então os movimentos sonoros a partir das grafias que nós aprendemos, então nós executamos a leitura, como eu falei, o lobo occipital. E aqui termina a nossa aula. A gente faz, então, depois de toda essa experimentação, a gente faz um relaxamento. Eu levo uma música calma para as crianças, uma música tranquila, a fim de que elas retornem para a sala de aula um pouco mais calmas, porque a aula de música é muita coisa, né, gente? A gente dança, a gente canta, a gente brinca, a gente toca. Faça um relaxamento, todos deitam no chão, vou falando para eles, vai sentindo o seu pezinho, vai sentindo o seu corpo, vai sentindo sua mãozinha, fecha o seu olho, vai relaxando. A gente faz a fila e retorna para a sala. Uma sugestão de continuidade para essa aula, então, daqui a pouco a gente vai recapitular, é a utilização dos bloquinhos musicais, que eu deixei para vocês aqui. Esses bloquinhos, pessoal, eu comprei na ReHap pela internet, há muito tempo atrás. São 8 bloquinhos que eu nomeei. Coloquei o nome das notinhas musicais até o dó, né? Então, do dó ao dó, e eu utilizo com eles cantando o nome das notas e empilhando os bloquinhos, desempilhando e empilhando. Aqui, de novo, eles vão ter aquela noção do espacial, né? De plano de altura, que tá subindo, que tá descendo. O bloquinho, então, pessoal, que começa lá de baixo, bem grande, olha só como ele é grande. Parece o xilofone, que a primeira tecla também é grande e a última é pequenininha. Olha o outro como é pequenininho. Então, é uma sugestão de continuidade de aula, que as crianças tenham essa noção de altura também com os bloquinhos. Outras músicas que você, professor, também pode utilizar, músicas bem conhecidas, uma delas é Minha Canção, do Chico Buarque, Dorme a cidade, resta um coração, em que cada frase da música é construída com uma nota musical. E à medida que a música vai avançando, as melodias também vão subindo do tom, vão subindo a escalinha de dó, né? Então, dorme a cidade, resta um coração misterioso,
faz uma ilusão. Então a música é toda construída, cada frase com uma nota musical, e à medida que a música vai avançando, a música vai também criando essa amplitude do plano de altura, do dó ao dó e depois descendente também. Acho que é doce a música, silenciosa, larga meu peito, solta-se no espaço. Então ela é toda construída assim. É uma continuidade interessante para que você trabalhe com os bloquinhos ou com algum recurso que tenha esse movimento de plano de altura e estimule-os com a música. Uma outra música também que dá essa mesma ideia é a música do tema, na verdade o filme é todo musical, né? Então é uma das músicas da Noviça Rebelde, que tem várias versões para essa música também. A que eu gosto mais é Dó é pena de alguém, Ré eu ando para trás, e por aí vai. E ela vai falando de cada notinha musical e vai falando, fazendo relações com a notinha e com as coisas, né? Por exemplo, Ré, andar de Ré, né? Eu ando para trás. É uma continuidade interessante para você também. Então vamos recapitular rapidamente tudo que a gente fez. A gente deu um bom dia, a gente fez a introdução sobre o que a gente ia falar, voz de leão, voz de grilinho. A gente brincou com a música do hipopótamo e da Joaninha, que a gente também poderia ter utilizado um instrumento grave como o tambor para o som do hipopótamo, um instrumento agudo como o triângulo para o som da Joaninha também. Então a gente poderia ter, depois de ouvir, emprestar para as crianças, deixar que as crianças tocassem. Na hora que fala da Joaninha, utilizar o triângulo. Na hora que fala do hipopótamo, utilizar o tambor, né? Em seguida, nós tivemos então a brincadeira com a flauta de êmbolo. Depois a gente fez com o xilofone. Conhecemos então as nossas fichinhas, e essa foi a nossa aula de hoje. Vamos lembrar então um pouquinho das neurociências, o que a gente fez com todos esses recursos da nossa aula? Então, na nossa aula acerca da neurociência, nós tivemos bastante ativação motora, principalmente, né? Quando a gente brincou de hipopótamo e de Joaninha, quando a gente cantou, porque a gente viu que cantar também ativa o motor, quando a gente utilizou o instrumento tocando. Nós tivemos também bastante ativação sensorial. Então, lembra o lobo parietal, aquele que fica aqui em cima. Tivemos também bastante ativação temporal, porque é onde está localizado o nosso córtex auditivo. Então, todo momento que eu escutava a flauta, todo momento que eu escutava a música, que eu discriminava ali qual era o instrumento, além da ativação temporal, também ativação frontal. Então percebam, como eu disse para vocês lá no início da nossa aula, o frontal não é só responsável pelo motor, ele tem também outras funções, como inclusive a da performance, que foi o tocar aqui. É claro, gente, volto a dizer que é de uma maneira bem simples. Uma performance de um músico ativa muito mais a região frontal do que apenas tocar um xilofone para cima e para baixo. Mas a gente não pode negar que toda a estimulação cerebral é sim necessária para os nossos alunos, que são crianças e que devem ter essa experiência daqui para frente de uma maneira mais simples, para que lá na frente seja mais interessante ainda. A gente também teve ativação occipital, quando a gente viu as nossas partituras, né, as nossas grafias alternativas aqui dos gráficos, subindo ou descendo, e lembrando então que nós tivemos ativação de tudo isso junto. Quando a gente fez então o occipital, eu estava relacionando o sonoro, que era o auditivo, com a minha percepção somatosensorial lá do parietal, o motor, quando eu estava coordenando ali o xilofone. Então a minha mensagem para vocês hoje a gente deve perceber que numa aula de música tem muito mais do que brincadeiras, tem muito mais do que jogos, a gente tem modificações cerebrais físicas e reais. E nós, enquanto professores, seja de música, ou seja professor geral, professor regular, professor generalista, pode sim se apropriar de recursos musicais que eu apresentei aqui hoje, como música, jogos, ou alguma inspiração que tenha te dado
utilizado os sons graves, os sons agudos, uma brincadeira que você faça com seus alunos, cantando com a voz do leão, cantando com a voz do grilinho, já vai trazer para essa criança uma experiência musical significativa, pode ter certeza. Então eu desejo que você se inspire nesses recursos, nessas atividades, nessas canções que eu passei para vocês, que você possa construir então a sua aula, seja de música ou seja uma aula diferente, de brincadeiras, com esses recursos musicais, com essas inspirações, para tornar a sua aula, então, cada vez mais criativa, cada vez mais significativa, cada vez mais lúdica e importante e estimulante para os seus alunos. Então eu me despeço de você que me assistiu até aqui, desejando que você se inspire nas minhas brincadeiras, nas minhas atividades, nos meus recursos e que você se inspire também pelas neurociências. Quem sabe você pode procurar um pouquinho mais a respeito dos textos que eu passei para você, enfim, se inspirar de maneira geral na música e na neuro para estimular cada vez mais todas as habilidades que os seus alunos podem desenvolver, seja na música ou fora dela também. Deixo aqui então o meu muito obrigada mais uma vez, deixo as minhas redes sociais para você, caso queira me seguir no Facebook, na minha página pessoal, e se quiser um contato mais direto comigo, conversar, saber um pouco mais a respeito do meu trabalho ou até mesmo algumas dicas sobre a neurociência, é só me mandar um e-mail, vai ser um prazer conversar com você. O meu muito obrigada e até a próxima!